vamos conversar um pouquinho então de algumas dicas que a gente sempre está passando para as pessoas com relação à ativação de magia, né? A magia ela pode ser praticada em vários níveis, o que a gente chama do nível sacro-religioso, que é aquela magia geralmente orientada pela devoção da pessoa dentro da fé ali que ela pratica. Isso pode acontecer de forma com apoio sacerdotal ou não, mas existem várias e várias práticas de magia envolvidas no ato do desenvolvimento ali da pessoa, quando ela pode estar fazendo isso dentro da sua própria casa, ou fora da casa, ou no lar, ou no escritório. E falando especificamente de ativação de magia dentro da própria casa da pessoa, isso é um tema muito recorrente que as pessoas nos perguntam isso, né? É possível acender vela dentro de casa? É perigoso acender vela dentro de casa? Algumas pessoas gostam de dizer que sim, outras pessoas gostam de dizer que não. E qual que é o fundamento disso? Qual que é o fundamento desse receio? Ou se de fato, né, tem alguma coisa que possa ser prejudicial para a casa da pessoa. Antes da gente continuar com isso, é importante a gente dar algumas definições para vocês do que é o ato mágico, de como é que isso funciona. Alguns elementos, eles são naturalmente pré-preparados para ativação magística. O que isso significa? Eles estão sensíveis à nossa intenção. Eles são sensíveis à nossa vontade que a gente pode impregnar naquele elemento. Velas acontece isso, chama, né, na verdade, e a cor da vela, por isso que a gente acende vela colorida, trabalhando numa outra frequência. Pedras acontecem isso, vegetais acontece isso, alguns metais acontecem, vários elementos. No fundo, eles são pré-ativados para isso. Nos vegetais, a gente vê de uma forma muito mais prática, né? Com o que a gente chama das ervas de poder, as ervas de força. São ervas que têm naturalmente ativado isso dentro delas. Basicamente, você, por indução, por emoção, por fazendo chás ou qualquer coisa, ou mesmo ativação, ela já vai vibrar aquilo que naturalmente ela faz. Mas a maioria dos vegetais não. Eles estão ali aguardando serem ativados e podem ser ativados por alguns magos que tenham competência e iniciação para tanto. Mas no caso das velas especificamente, acontece a mesma coisa. Então, se você acender uma vela dentro da sua casa, colocar ela em um determinado local, não importa onde ela seja, e largar aquela vela lá, o simples fato de você acender uma vela e deixar aquela vela lá, aquilo lá está disponível para qualquer um, na carne, no espírito, na matéria, pouco importa onde esteja a consciência nesse momento, de ativar aquilo conforme os interesses daquela pessoa. Esse é o grande problema que a gente aponta quando as pessoas têm esse tipo de receio de acender vela dentro de casa. Então, toda vela, isso estende-se para todos esses elementos, que você trouxer para dentro da sua casa, é muito apropriado que você coloque a sua intenção naquilo. Não deixa aquela coisa ali acesa sozinha, não. Vai colocar uma vela lá, as pessoas têm muito mania de fazer isso, né? Vou deixar uma vela aqui de 7 dias para o anjo da guarda, ou para o anjo tal, ou para proteção tal, ou para o orixá tal. Ok, mas determina isso, fala isso, explicita isso. Você não precisa falar necessariamente, mas você precisa impregnar aquilo da sua intenção com a maior quantidade de vibração possível que você puder. E já dá uma programação para aquilo que você está procurando. Olha, eu peço aqui que essa vela venha iluminar minha casa, venha trazer proteção, venha trazer harmonia para o meu lar, ou qualquer outra determinação que você quiser. Quer endereçar isso para uma consciência divina aí da sua religiosidade? Não tem problema nenhum. De Santo Antônio, Nossa Senhora, passando por todos os orixás, você pode endereçar para quem você quiser essa solicitação, esse apoio. É legítimo esse procedimento dentro das liturgias das religiões, ainda que muitos sacerdotes façam mau uso desse esclarecimento. Mas é legítimo sim, você pode fazer isso. O que não pode fazer, ou melhor, o que a gente orienta que não seja feito, ou que haja alguma precaução com isso, é que você não largue acesas essas velas dentro de casa, e por isso que fica aquela história de acender vela fora de casa. Acender vela fora de casa é menos perigoso porque está fora do teu campo de atuação. A tua casa, a tua residência, você seja proprietário dela, não seja, isso pouco importa, ela cria um campo energético que é onde você está.
E aí alguma consciência desavisada pode entrar ali dentro, pode ficar ativando aquilo, e isso é inapropriado. Aliás, esse recurso ele é muito utilizado, inclusive, por muito apoio espiritual, né? A gente já tem acompanhado muito isso, a gente vê isso anos e anos, anos a fio. Às vezes a pessoa vai dentro de algum centro, em algum terreiro, em algum local ali de ajuda espiritual, conversa ali com alguma entidade, e a entidade solicita para ela, não é assim que faz? Olha, deixa lá uma vela para mim, assim, assado. Eu faço o quê? Não faz nada, deixa que eu faço. É só deixar a vela lá. Não é assim que sempre se pede? Por quê? Exatamente isso. Ele só precisa daquela contraparte material que você coloque lá para que ele ative aquilo. Em geral, essas consciências espirituais são grandes magos, são pessoas, são espíritos realmente muito capacitados para isso, para tanto, e não é à toa que eles estão aqui auxiliando as pessoas, não. Então, da mesma maneira que ele vai poder ativar isso positivamente para alguma coisa interessante para a sua vida, para gerar harmonia, ou seja lá qual for a questão ali que ele está se envolvendo e vai estar ativando isso para você na sua casa, no mesmo sentido, qualquer outra consciência desequilibrada que também conheça esses procedimentos, que também possa fazer isso, pode também dar determinações para você. Então, o fundamento de não acender vela de casa é esse. Não é que não pode acender vela de casa. Pode sim, a gente acende direto aí dentro. Eu acendo na minha casa, acendo na casa de uma série de pessoas, mas é muito, muito importante que você dê sentido para aquilo, que você dê um objetivo claro, porque aquele elemento passa a vibrar isso energeticamente, dentro daquela frequência específica da cor da vela que você ativou ali. A maioria das pessoas não sabem esses procedimentos, não conhecem, então a gente sempre gosta de deixar essa dica para as pessoas, né? Acenda sim, mas intenciona a sua vela. Nunca deixa uma vela simplesmente acesa por estar acesa dentro de casa, incluindo velas decorativas, tá? Não é só vela volitiva não. Qualquer ponto de vela ele tem essa capacidade de emanar determinadas energias para aquele ambiente e também de puxar determinadas energias. Quando isso é ativado por algumas consciências espirituais ou na matéria, pouco importa, a gente tem algum receio, porque muitos podem estar, sim, endereçando algumas práticas um tanto quanto complicadas aí para você, para sua casa, para o seu dia a dia. Então, portanto, sempre que você for fazer uma ativação de uma vela, você já sabe, pode acender vela? Pode sim, mas sempre intenciona isso. Se você é um mago preparado, se você é um mago iniciado e capacitado para tanto, ou conhece alguém que pode estar fazendo essa capacitação, melhor ainda. Você pede para essa pessoa, você mesmo ativa isso com os conhecimentos que você sabe, e aquilo ali vai passar a vibrar a tua intenção que você colocou. Mas nunca, nunca deixa a vela acesa dentro de casa sem ter uma intenção, tá bom? O mesmo vale para outros elementos, principalmente as tais das pedras e dos cristais. Essas aí, no mesmo sentido, assim como as chamas, eles podem também emanar irradiações para dentro da sua casa e puxar irradiações. Tanto podem irradiar vibrações positivas, como pode irradiar vibrações negativas. Da mesma maneira, pode recolher vibrações negativas e recolher também vibrações positivas. As pedras têm muito essa capacidade e essa maneira de trabalhar, né? E a gente faz isso há anos, já sabe como é que essa coisa funciona. Então, no mesmo sentido, trouxe pedras bonitas para sua casa, comprou uma pedra muito bonita, né? Existem aí alguns procedimentos de purificação das pedras que algumas pessoas recomendam. A gente acaba não utilizando isso porque em magia a gente faz algumas outras anulações. Não precisa deixar exposto à lua ou banho de sol, esse tipo de coisa, porque nas consagrações que a gente faz das pedras a gente já anula isso tudo e já dá outras programações. Mas você não sabe muito bem disso, então, da mesma maneira, tem lá pedras bonitas na sua casa, turmalinas, esmeraldas não, né? Porque são gemas mais raras, mas mesmo as joias, elas carregam essa propriedade. Então, se você ganhou alguma joia, se você ganhou alguma pedra bonita, e está com dúvidas ali de onde veio, né? A natureza disso, também, do mesmo sentido, se você gosta de fazer oração, faça uma oração bastante sentida, coloque uma intenção bastante em cima daquilo lá, para que aquilo possa anular alguma ativação energética que foi feita para aquilo,
Não que a pessoa vá conseguir fazer isso, às vezes existem algumas ativações bem profundas, né, que são feitas e que essas intenções da pessoa não conseguem anular isso daí, não. Mas, por sombra de dúvida, deixe sempre uma ativação, uma intenção nisso, claro. E para os vegetais, idem. Olha aí, ó. Principalmente com os tais das ervas de poder, aqueles vegetais que nós já sabemos que eles têm uma força muito grande. Arruda, alecrim, espada de São Jorge, comigo ninguém pode. Essas que já naturalmente elas fazem a vibração deles, faça a mesma coisa. Coloca lá o seu vasinho na sua casa, na sua mesa, no seu quintal, não tem nenhum problema. Intenciona, coloca uma intenção para aquilo. Eu peço para que a partir desse vegetal sejam emanadas as vibrações positivas para a minha casa, que elas envolvam a mim e a todos, recolham cargas negativas e harmonizem e purifiquem tudo. Amém. É alguma coisa tão simples quanto, mas é importante que você dê isso, que você não deixe esses para-raios dentro da sua casa, esses elementos, seja pela perspectiva de que eles podem ser um tanto quanto negativos, né? Segundo aquilo que eu estou te comentando, podem não ser muito apropriados para a sua casa, como, no outro sentido, você está perdendo uma imensa oportunidade de que com o que você já tem dentro da sua casa, você poder ativar para harmonizar a sua casa, a sua vida e tudo mais. Nossa, eu conheço tantas pessoas que têm tantas dificuldades com isso, estão cercadas ali de elementos dentro da casa dela e não sabem, né? E aqui vale algumas dicas para vocês com algumas flores, né? Algumas flores de corte ou algumas flores naturais que não são de corte e que têm uma capacidade muito além da decorativa. E aqui eu sempre dedico uma especial atenção, gosto sempre de levantar isso para as pessoas, com as orquídeas. Né? É muito normal a gente estar vendo as orquídeas dentro da casa das pessoas, até porque elas duram bastante, né? Então é uma flor ali que a pessoa coloca, ela vai durar bastante tempo. E as orquídeas, elas são uma das ferramentas mais potentes que nós utilizamos em magia das ervas. E olha que ela não é uma erva de poder, ela não tem nativamente isso dentro dela, mas depois de ativado magisticamente, ela tem um potencial imenso de fazer isso. Essa proteção, essa harmonização, essa pacificação do lar e as outras práticas lá, algumas vibrações vivas e divinas que elas são emanadas diretamente pelas fontes de origem que dão sustentação a essa espécie especificamente. Então, assim, trouxe alguns elementos para sua casa, particularmente esses, pedras, vegetais, minerais e principalmente as tais das velas. Não deixe de fazer isso, faça uma ativação, impregne aquele elemento ali com a tua intenção para que ele possa vibrar energeticamente. Vibe Mundial.